28, 38. E eu prometo que essa é a última vez, pelo menos por enquanto, que a gente prega nesse versículo. Já é a quarta mensagem, irmãos, em que nós tratamos dessa palavra, mas creio que o Senhor deseja ainda falar algumas coisas conosco nesse texto. Romanos, capítulo 8, versículo 38. Romanos 8, 38. Na verdade, eu quero ler o texto todo hoje com você, a partir do 37. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ore comigo nessa manhã. Deus amado, eu quero te agradecer, Deus, pelo privilégio que temos essa manhã de meditar na tua palavra, Pai. Quantas coisas ainda precisamos aprender sobre a nossa segurança em Cristo. E o meu clamor, ó Deus, o clamor do meu coração essa manhã é que saiamos dessa série de mensagens que já dura quase 2 meses, entendendo, Senhor, não apenas o tamanho do teu amor, mas também o tamanho de Jesus. Que nós possamos, diante de todas essas coisas que têm sido apresentadas como possíveis adversários à nossa segurança em Cristo, nós possamos dizer: o amor de Jesus e Jesus é maior. O amor de Jesus e Jesus são maiores do que essas coisas. Elas vão aparecer, elas vão se apresentar, mas nós diremos: o amor de Jesus e estar em Cristo me dá uma segurança maior do que qualquer ameaça que possa se apresentar. É isso que nós te pedimos, ó Deus. Abre o nosso entendimento nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Queridos, nós já meditamos a respeito de algumas expressões que o apóstolo Paulo usa para descrever a base sólida, a segurança, a certeza da nossa salvação. E eu preciso bater nessa tecla de que, como uma igreja que tem uma tradição, que tem uma doutrina, nós cremos que uma pessoa que foi verdadeiramente salva, uma pessoa que foi liberta, remida do pecado e acessou aquilo que nós chamamos, pela graça obviamente, que nós chamamos de salvação, que essa pessoa, ela pode apostatar da fé. Ela pode sim perder a salvação. Claro que quando falamos sobre a perda da salvação, não estamos falando a pessoa pecou e está no inferno, aí perdoou, voltou para o céu. Não é um jogo. Mas cremos sim, porque a Bíblia nos traz diversas advertências sobre permanecer em Cristo, que alguém pode apostatar da fé. Ela pode abandonar. E há muitos exemplos. Paulo falando sobre colaboradores, pessoas que andavam com ele, como Demas. A Bíblia diz que Paulo dá esse testemunho: Demas, amando o presente século, nos abandonou. Então a apostasia é real, o abandono da fé é real. Mas esse texto, irmãos, ele traz uma posição para o amor de Deus, e a gente tem batido nessa tecla. Qual é a posição em que está o amor de Deus? Cristo.
De modo que aqueles que estão em Cristo, eles são alvo do amor de Deus. E a pergunta fundamental dessa série, para que possamos entender todo o resto, é se nós estamos em Cristo. Se estamos em Cristo, logo somos alvo do amor de Deus. Tinha um desenho que eu gostava muito de assistir, que hoje em dia ele é politicamente incorreto. Na verdade, quase tudo que a geração dos anos 80, 90 e até para trás um pouquinho assistiu, hoje é politicamente incorreto. Que era o desenho do Pica-Pau. Tem um episódio do Pica-Pau que ele é vendedor de apólice de seguro. E ele quer vender para o personagem lá o seguro, e todas as vezes que ele rejeita o seguro, ou que ele assina, na verdade, uma nova apólice, acontece uma exceção da letrinha miúda, né? Leia a letra miúda. E uma das exceções que tem lá, olha, você não está coberto pelo seguro se você for atingido por um míssil teleguiado. Né? Cada situação que tem exceção lá na apólice, o seguro Pica-Pau inventa, que é para ele assinar uma nova apólice e pagar mais. Né? Esse é o vendedor de seguro pior que tem, né? Ele diz, olha, ele cria um míssilzinho teleguiado, e o míssilzinho vai seguindo ele, e o camarada vai correndo, e o míssilzinho vai seguindo ele, e ele, olha, assine aqui, porque lê a letra miúda, a sua apólice aí, e ele assina a letrinha miúda lá, dizendo que ele não vai ser coberto em caso de ser atingido por um míssil teleguiado, né? E aí ele é atingido pelo míssil teleguiado. Mas eu quero pegar essa ilustração do míssil teleguiado. Assim é o amor de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não dá para escapar. Você é um alvo. Se nós estamos em Cristo Jesus, todas essas coisas elas vão se apresentar, mas você ainda continua sendo um alvo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É sobre isso que Davi escreve nos Salmos, quando ele diz, certamente, Salmo 23, né? Que bondade e misericórdia me perseguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É isso, irmãos. É o amor de Deus que não consegue se ver embargado, empatado, como a gente fala, por estas coisas. Nós já falamos nessa série sobre esse convencimento do apóstolo Paulo. Estou certo, nem morte, nem vida, a primeira mensagem. Nem anjos, na verdade a segunda, nem anjos, nem demônios. Nem o presente, nem o futuro, que foi o que pregamos semana passada. Agora eu quero olhar para o restante das coisas que Paulo cita aqui. Nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz. Eu quero que você pense comigo agora no que o apóstolo Paulo estava falando quando ele se refere a poderes. Ele está falando obviamente sobre o exercício da autoridade. Ele está falando obviamente sobre aqueles que detêm algum poder. Todo mundo tem poder. Você tem poder. Você não tem todo o poder. Aí você tem poder. Quando você faz, né, como nosso irmão Felipe está hoje na mídia registrando, ele está exercendo um poder. Todo mundo agora olha para Felipe, olha a cara de poderoso que ele tem. Quando você prepara aquele cafezinho gostoso antes de vir para a escola bíblica dominical, né? Hoje a gente fez a escola bíblica dominical em formato perguntas e respostas aqui nos adultos, né? E a gente já fez uns casais também, é um formato muito bom. Então quando você tomou o cafezinho da manhã para vir, você exerceu um poder. Mas aqui o apóstolo Paulo parece se referir a poderes, autoridades constituídas. A pessoas que têm autoridade sobre outras pessoas, a governar, os governantes. E aí o apóstolo Paulo diz, olha, os poderes desta terra, aqueles que exercem domínio, aqueles que governam, eles não poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E essa, meus irmãos, tem sido uma realidade desde o início da história da igreja, desde a história de Paulo e de Pedro. Esse apóstolo Paulo que escreveu isso, ele precisou experimentar isso na pele. Algumas das cartas que Paulo escreveu, como Filipenses, por exemplo, ele escreveu preso, por ordem dos poderes dessa terra.
daqueles que têm autoridade nessa terra. Irmão, você deve respeitar as autoridades. Você deve honrar as autoridades. Você deve se submeter às autoridades. Está lá em Romanos capítulo 13. A quem honra, honra. A quem tributo, tributo. Ah, eu sou crente, eu não concordo com o que está acontecendo no país, eu vou sonegar imposto. Não, 1000 vezes não. Se eu souber que você está sonegando imposto, olhe. Devemos submeter às autoridades, mas em reconhecimento de que há apenas uma autoridade que merece toda a honra. As autoridades humanas merecem alguma honra, mas há uma autoridade que merece toda a honra. De modo que os discípulos de Jesus, desde o princípio, eles precisaram viver isso na prática. Irmãos, Pedro e João foram usados por Deus para curar um homem aleijado de nascença. E depois desse milagre, o homem entra pulando dentro do templo, aquela coisa maravilhosa. E Pedro prega, e 5.000 pessoas se convertem. Irmão, isso é um negócio extraordinário. Não sei se já teve, depois de Jesus na terra, um pregador como Pedro. Hoje, o pastor Augusto Nicodemos brinca isso, né? Pedro pregou um sermão, se converteu 5.000. Hoje a gente prega 5.000 sermões e se converte um. Pedro prega aquele sermão após aquele milagre extraordinário. E aí, os religiosos, eles chamam, opa, prenda primeiro, prenda aí. Por quê? Porque fez um milagre, aí, prenda. Foram presos, depois são chamados para serem interrogados pelo Sinédrio, irmãos. O Sinédrio era o conselho dos principais líderes dentre os sacerdotes em Israel. Fazendo mais ou menos, é o equivalente, hoje, do STF. Já pensou? Eles são chamados e diz: olha, que história é essa? Vocês estão falando no nome de Jesus aí, ele morreu e pai parou com essa história de falar em Jesus aqui. Não queremos. E aí Pedro, que transformou toda a brutalidade que ele tinha, né, antes de Jesus tratar o coração dele, o Espírito Santo descer sobre ele, ser batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo é tão bom, irmãos, que até aquilo que a gente era ruim, ele melhora e fica bom. Transforma numa coisa boa. Pedro olha para aqueles homens, as maiores autoridades da nação judaica, e diz mesmo assim na cara deles: bom, já que nós estamos sendo aqui interrogados por um bem que a gente fez, irmão, só quem é cheio do Espírito Santo tem coragem de dizer uma dessas na frente das maiores autoridades da nação. Já que a gente está sendo interrogado por uma coisa boa que a gente fez, saibam os senhores que é por causa de Jesus, o Nazareno, que esse homem está de pé e andando como todos podem ver. E tem mais, e começa a pregar: não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. E eles não podem fazer nada. O milagre tinha acontecido, a prova estava lá, tinha testemunhas e muitas. Eles dão mais uma advertência: não queremos que vocês preguem nesse nome. E aí Pedro, mais uma vez ousado, diz: julguem os senhores. Importa obedecer aos homens ou a Deus? Não deixaremos de falar do que vimos e ouvimos. E aí está inaugurado o princípio da desobediência cristã. O cristão, ele é obediente à autoridade humana e terrena até o momento em que ela quer ser Deus. Quando ela quer ser Deus, a gente diz: opa, aqui não, João Kleber. Eu obedeço apenas a uma maior autoridade. E os cristãos têm feito isso ao longo da história. Eles têm se rebelado, se revoltado contra poderes. Meus irmãos, no ano de 64 depois de Cristo, aconteceu um incêndio em Roma. Um dos maiores incêndios de toda a história. Roma pegou fogo. E Nero, irmão, Nero era biruta, endemoniado, qualquer coisa que você imagine aí, ele era doido. Não sabemos o que foi que causou o incêndio em Roma. Tem gente que diz que foi Nero que tocou fogo em Roma. Se foi, meu irmão, aí é que ele era endemoniado mesmo. Mas, irmãos, o que aconteceu? O que aconteceu foi que em toda Roma, a região da cidade de Roma, em que viviam os cristãos e os judeus, foi a região que ficou mais ilesa do incêndio. Aí Nero, endemoniado, fez assim:
já sei, vou colocar a culpa nos cristãos. E assim começou a primeira grande perseguição aos cristãos da história da igreja. Se você assiste o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, quem é que já assistiu Paulo, Apóstolo de Cristo? Você vê Lucas andando pelas cidades de Roma e cristãos são incendiados para iluminar os jardins de Nero. E foi ele, Nero, o responsável pela morte dos dois grandes, ou dos dois principais líderes, ou dois dos três, 4 principais líderes da igreja, que foi Pedro e Paulo, que morreram mais ou menos no mesmo ano, mortos por Nero. Pedro crucificado de cabeça para baixo, Paulo decapitado. Assim foi e assim tem sido na história da igreja. Cristãos entendendo que poderes dessa terra não são capazes de nos separar do amor de Deus, eles se levantam e fazem aquilo que precisa ser feito na sua geração. Se colocam como se devem colocar. Como Martin Luther King, irmãos, que viveu um período nos Estados Unidos, uma nação cristã, nos Estados Unidos, mas onde um branco e um negro não podiam participar de um culto. Não estou falando de prédios públicos, um culto. Até o início da década de 60 havia igrejas para brancos e para negros. Ônibus para brancos e para negros. Onde negros foram acusados de crimes que não cometeram e foram presos, porque não tinham direito ao contraditório. E Deus usou um homem, um pastor batista, Martin Luther King. É uma dica cultural para você agora. Assista o filme Selma. Conta a história, ou parte da história, da luta de Martin Luther King pelos direitos civis dos negros dos Estados Unidos, uma nação cristã. E um dos expedientes que foi usado por Martin Luther King era a desobediência civil. Essa lei é injusta, essa lei é maléfica, essa lei é diabólica, nós não obedeceremos a ela. Tem coragem? Deus levantou homens e mulheres que entendiam que nada pode nos separar do amor de Deus, nem os poderes dessa terra, para dizer assim: eu não estou nem aí para o que as autoridades acham a respeito do meu Deus, eu vou obedecer à vontade do Senhor. E você pode pensar que isso não é uma necessidade para o nosso país. O nosso país é bom, pastor, né? Eu creio, irmãos, que chegará um tempo, não apenas no Oriente Médio, onde homens cristãos têm a sua boca costurada porque pregam o Evangelho. Eu creio que chegará um tempo em que isso vai acontecer também com a nossa nação e com todas as nações do mundo. Em que ser cristão significa colocar um alvo nas costas, literal, e você perder os seus direitos, e você perder, como todos os cristãos precisaram enfrentar isso em algum momento, em algum período da história. Então com isso eu já estou dizendo: pastor, o senhor acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação? Irmãos, o que é que a gente tem de melhor do que a igreja dos apóstolos, que a gente não vai passar? Com todo respeito a quem crê diferente. O que a gente tem melhor do que os irmãos sírios que vivem na mesma época que a gente e que estão sendo mortos hoje tem cristãos sírios sendo mortos? O que é que a gente tem de melhor, qualquer igreja de qualquer época tem de melhor do que esses irmãos, para dizer assim: não, vai ser arrebatado? Com todo respeito a quem crê diferente. Então, quando o apóstolo Paulo ele diz: olha, os poderes não poderão nos separar, ele está colocando uma situação limite. Nós honramos as nossas autoridades, mas eu quero que você entenda que o amor de Deus, ele te encoraja a enfrentar aquilo que há de injustiça, de maldade, de pecado no mundo. Irmãos, John Wesley tinha uma revista, no contexto dele ali, século XVIII, chamada O Arminiano, a revista Arminiana. E ele era uma personalidade famosa, ele se tornou um pregador tão famoso que era muito conhecido, era como se fosse uma celebridade hoje em dia. E ele usou esse jornal de grande circulação, que seria o equivalente a uma rede social muito famosa dos nossos dias, para pregar contra o comércio de escravos. E nos últimos meses de vida dele, já debilitado na saúde,
ele escrevia cartas, e uma das cartas que ele escreveu a um parlamentar inglês, que foi o responsável pelo fim do comércio de escravos, ou um dos responsáveis. E ele escreve uma carta dizendo: a não ser que Deus esteja com você, como eu creio que esteja, eu estou parafraseando aqui, vai se levantar demônio, vai se levantar homens, vai se levantar tudo contra você. Agora, se Deus é com você, prossiga. Porque essa, ele diz, falando sobre a escravidão, é a maior vilania que existe sobre o céu. É a coisa mais terrível, a coisa mais nojenta, pecaminosa que existe. É o que tem acontecido quando se diz respeito ao comércio de escravos. E você pensa que nós hoje, irmãos, não precisamos nos levantar contra os poderes que perpetuam injustiças, que perpetuam maldade, que perpetuam desigualdade, que perpetuam todo tipo de miséria que nós vemos hoje. Irmãos, o cristão, ele não é um revolucionário. O cristão, no sentido político da palavra, o cristão, ele não é um rebelde. O cristão, ele não é um desordeiro. Mas, se ele viver o cristianismo, ele vai ser tratado como um. Se nós vivemos o cristianismo, embora nós não sejamos desordeiros, rebeldes, revolucionários, seremos tratados como um, se fôssemos. Porque nem os poderes dessa terra, eles poderão nos separar do amor de Deus, irmão. Nós não temos ideia do que é estar no limiar da morte, por causa de uma crença que nós professamos. O máximo que eu e você já precisamos enfrentar é uma piada de alguém que não é crente. E isso é sim algum nível de perseguição. Mas eu quero dizer para você, que se por algum motivo você precisar lidar com isso, saiba, o amor de Deus é maior do que os poderes dessa terra. E cristãos têm enfrentado isso. Como João, o apóstolo, que foi frito num tacho de óleo. Meu irmão, eu queria ter visto isso. Botar um tacho de óleo e jogar um homem dentro, por causa da sua fé, e ele voltar intacto. Foi o que aconteceu com o apóstolo, não fez nada. Entenda, irmãos, sempre vai aparecer na história da humanidade, isso está claro. Não foi só Nabucodonosor, não foi só Ciro, não foram só os grandes imperadores romanos da época. Sempre vai aparecer, não foi só Hitler. Sempre vai aparecer alguém que exige das pessoas aquilo que só pode ser exigido por Deus. Mas graças a Deus, sempre vai ter, mesmo que seja um só, mesmo que sejam 3, para dizer assim: eu não me curvo, você não é Deus. Você não pode exigir aquilo que pertence só a Deus. Você não é a maior autoridade. E eu resolvo obedecer ao Senhor, porque eu sei que o amor de Deus é maior do que os poderes dessa terra. Jesus disse: não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, daqueles que podem prejudicar a sua reputação. Irmão, quando você se tornou cristão, você abandonou a sua reputação. O que vão achar? Pouco importa, irmão, o que vão achar. Obedeça a Jesus. Há uma frase dirigida aos pregadores do Leonard Ravenhill. Eu sei que o irmão Miguel gosta muito, gosto também, sou edificado pelas mensagens dele. E ele dizia o seguinte aos pregadores: olha, se você prega isso, aquele grupo se ofende. Se você prega contra isso aqui, o outro grupo se ofende e você fica preocupado sobre o que pregar. Ele fala: companheiro, esqueça o que as pessoas acham e pregue a palavra. Esqueça a sua reputação, irmão. Ela foi colocada na cruz junto com todas as outras coisas que você tem. A gente tem vergonhinha, a gente tem um medinho da nossa reputação ficar manchada e dizerem: ele é fanático, ele é crente demais. Irmão, queria eu ser dito o tempo todo: esse bicho é crente demais. Que coisa maravilhosa. Pedro escreve em sua primeira carta: se vocês sofrem por seguir a Cristo, por obedecer a Cristo, regozijem-se, porque não estão sofrendo por serem malfeitores, por serem desobedientes, por serem criminosos. Há um bom sofrimento, irmãos, guardado para aqueles que entendem que os poderes não podem nos separar do amor de Deus, que a ameaça do mundo, a ameaça contra a fé, as ameaças dos sinédrios da vida, elas não podem nos separar do amor de Deus. Mas eu quero falar sobre uma outra coisa ainda que é apresentada por esse texto.
Ele diz que nem altura e nem profundidade. Eu quero aplicar esse entendimento a duas coisas. Em primeiro lugar, nem altura nem profundidade fala a respeito da grande distância que há entre o céu e o inferno. Da grande distância que há entre os seres das trevas e os seres da luz. Esse grande percurso foi feito por Cristo, irmãos. O nosso credo diz que Jesus desceu à mansão dos mortos, ou desceu ao Hades. O credo apostólico diz isso. Por causa de uma passagem lá em Pedro, que é uma das mais complexas da Bíblia toda, que diz que Jesus desceu e pregou aos espíritos em prisão, que estavam guardados desde Noé. Não me pergunte hoje o que significa isso, porque eu preciso de um dia inteiro para lhe explicar. Mas, o que podemos entender, pelo menos é que Jesus, quando ele esteve morto e ressuscitou, Jesus foi, pelo menos metaforicamente, ao inferno e resgatou ali as almas que estavam presas. Ou seja, nem o céu, nem o inferno podem nos separar do amor de Deus. Por quê? Aquele que estava no céu e que habitava em luz inacessível, ele desceu até a mansão dos mortos para resgatar aqueles que estavam aprisionados pelo pecado, para salvar aqueles que, como eu e você, estavam mortos. Esse é o primeiro sentido de nem altura, nem profundidade. Mas eu quero trazer um outro sentido que se conecta, meus irmãos, para mim com uma das histórias mais incríveis da Bíblia. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Eu sei que a gente não gosta de dizer isso, mas eu sei que às vezes é importante para a gente fixar algumas coisas. Diga assim, bem sério para quem está do seu lado: leia a Bíblia completa. Irmãos, há tantas coisas preciosas na Escritura. Há livros que nós desprezamos, a gente diz é chato, é cansativo, e que tem coisas tão preciosas para nós. Irmãos, para mim, uma das histórias mais impressionantes da Bíblia é a história de Manassés. Manassés, ele foi avô do rei Josias, um dos reis mais importantes da história de Judá. Pastor, por que a história de Manassés é impressionante? Porque ela fala justamente sobre altura e profundidade. Não da distância entre céu e inferno, mas de quão profundo alguém pode ir no pecado e ainda assim o amor de Deus alcançar essa pessoa. Junto com essa história de Manassés que a gente vai abrir aqui, eu quero lhe indicar uma mensagem, que foi a mensagem, a pregação que eu ouvi e que abriu meus olhos para a história de Manassés. Ela foi pregada por Billy Graham aqui no Brasil. E o nome da mensagem é O Homem Mais Depravado do Mundo. Billy Graham pregou na década de 70 essa mensagem aqui no Brasil sobre a história de Manassés. Fica de indicação para você escutar. O Homem Mais Depravado do Mundo. Manassés, irmãos, além de ser avô de um rei muito importante, ele foi também filho de um rei muito importante, Ezequias, um homem que serviu ao Senhor. Eu quero que você abra em 2 Crônicas, capítulo 33. Esse texto conta a história de Manassés. Veja, irmão, quão fundo um homem pode ir no pecado. Leia agora comigo quão terrível uma pessoa pode ser. Veja quão grande pode ser o juízo de Deus e o castigo de Deus contra a impiedade. Mas veja também o tamanho do amor de Deus. A história de Manassés é a história do tamanho do amor de Deus e da aliança que ele tem com aqueles que o buscam. Todos comigo no texto, 2 Crônicas 33. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova
imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Ergueu altares para os Baalins e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes, adoração ao sol, à lua, às estrelas, e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Olhe isso, irmãos. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo do qual Deus tinha dito a Davi, a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre as nações, dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo o que ordenei em todas as leis, decretos e ordenanças dados por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Irmãos, não é apenas um homem perverso, cruel, que sacrificou os próprios filhos aos ídolos. É um homem que desencaminhou uma nação inteira. Ele levou a perder uma geração inteira. Continue comigo. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso, o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés. Colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Agora começa o amor de Deus na profundidade do pecado humano. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus. O seu Deus. O Deus dos antepassados deles. E humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Pense, irmãos, agora, o que você diria de alguém que sacrifica o próprio filho, os próprios filhos, que desencaminha toda uma geração? Se fôssemos, ó Deus, se estivéssemos, irmãos, no lugar de Deus, e alguém assim clamasse a nós, a gente diria: vá para o inferno. Mas o que Deus fez? O Senhor o ouviu. Se você tiver dúvida do tamanho do amor de Deus, leia a história de Manassés. Ela dá uma amostra do que é o amor de Deus, de qual profundidade o amor de Deus é capaz de nos resgatar e pode nos resgatar. O Senhor o ouviu e atendeu ao seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém, ao seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste de Gion, no vale, até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. Se você ler o texto, você vai ver que ele não conseguiu consertar tudo. Mas, irmãos, esse é o tamanho do amor de Deus, que pega o homem mais miserável, o homem mais terrível,
numa situação de juízo extrema e faz dele um servo seu. Eu não sei em qual profundidade o pecado já te jogou. Eu não sei em que poço fundo, em que lama terrível o pecado já te lançou. Mas eu estou bem certo, como o apóstolo Paulo, de que nem altura, nem profundidade podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. De modo, irmãos, que aqui nesse texto você pode ter boas desculpas para se afastar de Jesus. Você pode ter bons motivos para se afastar de Jesus. Mas nenhum deles pode ser uma razão convincente. Tamanho é o amor de Deus por nós. Fique de pé. O texto conclui dizendo: nem qualquer outra coisa, nem qualquer outra criatura, na falta de mais um motivo para achar algo que pudesse separá-lo do amor de Deus, Paulo apela para tudo, nem o resto, nem qualquer outra coisa na criação. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pastor, mas o Senhor falou no começo da mensagem que a palavra de Deus, ela traz um risco real de apostasia. Ela diz que realmente podemos perder a salvação. Isso desmente esse versículo e tudo que o Senhor tem pregado? Não, irmãos. Se nada pode nos separar do amor de Deus, a apostasia, perder este lugar, só acontece quando deixamos todas essas coisas nos perder do amor de Deus. Quando pela liberdade que nos foi dada pelo Senhor, nós trocamos o amor de Deus por todas essas outras coisas e pelo que elas podem oferecer, seja de bom ou de ruim. De modo que você tem aqui boas desculpas. Boas desculpas. Porque o meu pecado. Porque a perseguição. Porque ser crente hoje em dia. Porque a investida do diabo, como nós pregamos, né? Nem anjos, nem principados. Porque isso, porque aquilo. Entenda, irmão. São desculpas. Não deixe as desculpas te afastarem do amor de Deus. Quando eu era adolescente, eu ouvi uma mensagem uma reflexão, na verdade, do Juninho Afran. Ele é guitarrista do Oficina G3. E ele falava sobre as mariposas. Já percebeu que a mariposa, as borboletinhas assim mais escuras, elas são aficionadas por lâmpadas? Ele fala sobre isso, né? Ele fica rodando, bate na lâmpada, às vezes leva um choque e morre. Por que ela faz isso? E ele fala, na reflexão dele, é porque é da natureza das mariposas fazer isso. Elas são atraídas pela luz. Ele usa isso para como analogia para nós. Por que você vem aos cultos, irmão? Por que você lê a Bíblia? Por que você ora? Por que você busca o Senhor? Por que você faz o seu devocional? Por que você participa da conferência das mulheres? Conversava com Jaqueline depois da EBD sobre pessoas que buscam a Deus por causa de uma bênção, recebem a bênção e se afastam do Senhor.
A gente deve se fazer essa pergunta, irmãos: por que eu faço essas coisas? E a nossa resposta deve ser parecida com a da mariposa. Eu faço tudo isso não é porque Deus me deu alguma coisa, é porque essa é a minha natureza. Eu não posso fazer outra coisa. Eu sou isso. Pedir para que eu faça outra coisa é a mesma coisa que pedir a um peixe para voar. Ele não vai fazer. Não é da natureza dele. Não é da minha natureza me agradar com o pecado, deixar as coisas desse mundo, afastar o meu coração do Senhor, porque eu ganhei uma nova natureza quando eu entreguei a minha vida a Cristo, e é dessas coisas que ela gosta. Agora, se você vem ao culto, você participa das coisas de Deus por qualquer outro motivo, meu conselho para você hoje é: clame misericórdia a Deus. Porque talvez das duas uma, ou você não recebeu essa nova natureza que se agrada das coisas de Deus, ou ela está bem mal alimentada, está fraquinha, e está precisando urgentemente que você lembre que você ganhou uma nova natureza em Cristo Jesus, e que essa nova natureza sabe que as coisas, todas as coisas que foram citadas aqui, elas não podem nos separar do amor de Deus. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por essa manhã. Queremos te agradecer por essa oportunidade de sermos lembrados quão grande é o amor do nosso Deus por nós, quão grande é o amor de Cristo por nós. Até que ponto Ele pode chegar, que coisas Ele pode afastar. Ó Deus, e essa manhã nós dizemos: eu não deixarei uma desculpa, eu não deixarei algo inferior, eu não deixarei algo pequeno me separar do amor de Deus. Eu não deixarei que os sofrimentos me separem do amor de Deus. Eu não deixarei que as bênçãos me separem do amor de Deus. Eu não deixarei que a escassez me separe do amor de Deus, mas eu não deixarei que a fartura me separe do amor de Deus. Pai, quando todas essas coisas se apresentarem na nossa vida, que o Teu Espírito nos lembre qual é a base da nossa salvação, onde está firmada a minha segurança eterna. Não é à toa, Deus, que homens e mulheres até hoje têm enfrentado a morte de cabeça erguida, por não negarem ao seu Cristo, porque eles sabem que não há nada aqui, não há nada aqui nesta ordem de coisas, não há nada aqui nesse mundo que possa nos separar de Ti. Que nós tenhamos essa certeza ao longo da nossa vida, quando a dúvida bater a porta, quando a insegurança bater o nosso coração, essa certeza possa nos levar a uma confiança, e possamos dizer a todas essas desculpas: calem-se! O sangue de Cristo e o amor de Jesus é muito maior. Assim nós choramos, Pai, no nome de Jesus. Adore o Senhor. Mas eu vi um Deus tão bom como Tu, que não se cansa de amar a mim. Deus imutável, Deus imutável, inigualável, que não desiste e nunca se cansa. Meu Deus, Tu
e agradável. Meu Deus, tua palavra não falha, não muda. Meu Deus, tua vontade é perfeita e agradável. Eu provei e vi do seu amor, eu provei e vi do seu perdão. Deus grandioso, eu provei e vi acontecer milagres que o Senhor prometeu. Deus imutável, eu provei e vi do seu amor, eu provei e vi do seu perdão. Deus grandioso, eu provei e vi acontecer milagres que o Senhor prometeu. Deus imutável, meu Deus, tua palavra não falha, não muda. Meu Deus, tua vontade é perfeita e agradável. Eu provei e vi do seu amor, eu provei e vi do seu perdão. Deus grandioso, eu provei e vi acontecer milagres que o Senhor prometeu. Deus imutável, meu Deus, tua palavra não falha, não muda. Meu Deus, tua vontade é perfeita e agradável. Eu provei e vi do seu amor, eu provei e vi do seu perdão. Deus grandioso, eu provei e vi acontecer milagres que o Senhor prometeu. Deus imutável. Diga mais uma vez. Meu Deus, tua palavra não falha, não muda. Meu Deus, tua vontade é perfeita e agradável. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai.